Seja bem-vindo ao nosso treinamento de Python, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo que a gente está fazendo aí, falando sobre Python. E por ser o primeiro vídeo, eu não poderia deixar de abordar os operadores de comparação, tá? O comparador esses comparadores, esses operadores de comparação, eles praticamente são usados praticamente em todos os programas, tá? Então, por isso que nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, a gente vai estar abordando esses operadores. Então, eu vou tá dando início aqui, vou montar aqui uma apresentação para vocês terem ideia aqui, quem nunca teve contato com os operadores aí de comparação, tá? A gente vai estar mostrando. Então, eu vou estar colocando algumas linhas comentadas aqui, já mostrando para vocês aí que os comentários em Python, essa cerquilha que eu acabei de digitar, que vocês podem ver, que se eu não colocar a cerquilha aqui, iniciar aqui, colocar outra coisa, pode ver, ó, a cor fica diferente. Então, o que acontece? Eu coloco a cerquilha e o programa, o próprio editor aqui, o VS Code, ele entende que aqui essa linha de código não será lida, ele não vai ler, tá? Então, o Python é um programa que ele lê da esquerda para a direita. Então, a cerquilha aqui ele já demonstra para ele que ele não vai ler. Então, a gente vai montar aqui os operadores, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui os operadores, tá? O significado desses operadores, tá? E exemplos, tá? Lembrando que eu vou usar só exemplo true, tá? Que é o verdadeiro, tá? True, verdadeiro. Então eu não vou estar usando o exemplo falso por enquanto, tá? Lá na frente a gente for avançando nos operadores, a gente vai estar usando aí os falsos, tá? Mas por enquanto somente verdadeiro. Então esse primeiro operador aqui que eu estou colocando aqui é o maior. O exemplo que a gente vai estar usando aqui seria o 2, okay? Maior que 1, verdadeiro, tá? Então a gente vai estar usando um outro operador aqui que seria a mesma coisa, o maior ou igual, tá? Aqui, ó, igual, tá? Qual que seria o verdadeiro? O que a gente vai estar usando aqui? Então a gente vai estar comparando aqui maior ou igual 2 e 2, tá? Então verdadeiro são iguais, tá? E agora a gente vai estar usando qual operador aqui? A gente vai estar usando o menor. Menor. Então, qual que seria o verdadeiro aqui? Qual que seria o exemplo aqui? 1, tá? Menor 2. Então, aqui é verdadeiro. 1 é menor que 2. Verdade. Vamos lá para outro. Então, seguindo o mesmo exemplo lá, a gente vai usar o menor ou igual. Então, menor igual, tá? A gente segue aqui na mesma linha, tá? 2. 2. Menor ou igual 2 é true, é verdadeiro, ok? Então vamos lá, mais um agora, tá? Então a gente vai estar usando igualdade, tá? Sinal de igualdade, a gente vai estar comparando se um elemento é igual ao outro, tá? E o que acontece? Uma coisa que eu preciso frisar para vocês aqui, um sinal de igual, ele representa na programação atribuição, tá? Então, igualdade são dois sinais de igual. A um, ele vai no seu programa, ele vai atribuir, ele não vai comparar com igualdade. Então, igual, aqui é igual. Aqui a gente vai usar string agora, tá? Vamos sair um pouco do int, do inteiro, e vamos usar uma string, tá? Então, a igual a verdadeiro, tá? E agora a gente vai usar um outro operador aqui que seria diferente, tá?
diferente. True, verdadeiro, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou estar fazendo uma função apenas aqui, tá? Seria um programa, né? A gente vai estar usando, montando uma função aqui para a gente ver como que funciona isso dentro de Python. Como é apenas uma função, eu vou estar colocando, não vou estar montando a classe aqui, tá? E a classe no projeto seria se a gente tivesse várias funções dentro desse programa, tá? Então, se a gente fosse definir alguns métodos, alguns conjuntos, atributos, tudo a gente estaria montando uma classe, mas por enquanto a gente vai apenas fazer uma função. Então, como que a gente faz essa função? Seria o def, que é a palavra-chave que define a função dentro de um bloco de código. Tá? E esse bloco de código ele pode ser usado em qualquer programa. Então, qualquer coisa que você for fazer, o Python aceita. Tá? O Python é uma linguagem orientada a objeto, tudo dentro dela é um objeto. Então, se você montar a classe lá e definir o seu objeto, ele vai precisar tá, tá fazendo aqui a sua função aqui. Então, você pode pegar essa função e tá jogando lá dentro lá, tá bom? Seria isso, pessoal. Vamos lá. Então, a gente já fez aqui a nossa função, né? Agora a gente precisa de uma palavra-chave, do nome da função, né? Ok? Então, aqui a gente vai colocar os parâmetros, tá? Que seria o valor 1, ok? Valor 2. E vamos lá. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai estar usando um if para poder estar comparando isso aí. Então, o if para a gente estar montando o bloco, tá? Então, o if, tá? Valor 1 igual valor 2, ok? Então, tá aqui. E agora eu preciso que isso me retorne, tá? A comparação. Então, retorne, tá? Os valores são iguais. Então, o que acontece aqui? O que vai acontecer aqui? Ele vai fazer a comparação. A partir do momento que ele fez a comparação aqui nesse bloco, ele verificou é verdadeiro, é true, verdadeiro, verdade. Ele vai voltar essa informação para a gente. Os valores são iguais. Tá? Então, agora a gente vai fazer um else, tá? Esse else ele vai comparar também. Então a gente vai usar o outro lá, o outro comparador lá. Então ele vai comparar para a gente aqui se ele é maior. Se ele é maior, tá? Que o valor 2. Então vamos lá. Maior 2, tá? Fechou. Ele fazendo essa comparação aqui, ele vai fazer o retorno. Então ele vai ter que ter o retorno. Sendo true, sendo verdadeiro, ele vai comparar. Então a gente vai formatar aqui. Tá? Formatou, abriu aqui ó, os aspas. Aí a gente vai colocar entre chave valor 1. Tá? Se for verdadeiro, ele vai responder que é maior que chaves novamente. Valor ponto, espaço. Então é isso, pessoal. E agora o que a gente precisa fazer nesse programa? Que a gente precisa fazer com que o usuário entre com os valores pelo terminal.
entendeu? Então, a entrada dos valores, entrada terminal. Vamos lá. Então, o valor 1, tá? Eu vou. O Python é uma linguagem fortemente tipada, tá? Então aqui eu tenho que colocar o tipo aqui de os dados, o tipo dos dados que a gente vai estar usando. Então eu vou estar usando um float. Eu poderia estar usando aqui um int também, tá? Depois a gente muda para vocês verem como que fica a gente usando um int, tá? Então a entrada, que é o input, entrada de dados, tá? E aqui vai ser a mensagem. O primeiro valor, ok? Dois pontos. Então, float, aqui é o valor. Agora, a entrada do valor 2. A gente vai fazer aqui a entrada do valor 2. Valor, ok? E a gente precisa fazer a chamada da função agora, para o Python poder entender e trabalhar essa função. Então, seria a chamada da função, seria resultado, criar uma outra variável aqui, tá? Chama, compara, tá vendo? 1 igual, tá? Atribuição. Ele está atribuindo aqui o compara valores aqui, tá? Então, valor 1, valor 2, valor 2, tá? E agora eu preciso exibir na tela, tá? Eu preciso exibir isso aqui. Ele não reclamou de nada. E agora vamos rodar aqui. Meio que estava já imaginando o que iria acontecer e eu deixei acontecer exatamente para falar, para chamar a atenção aqui e explicar. Python é um programa que ele lê da esquerda para a direita. Então, e o camel case dele, ele é estritamente sensível. Ele precisa estar alinhado, tá? Se tiver alguma coisa fora, ele não vai pegar, ele não vai ler, porque para vocês verem aqui o que aconteceu, foi exatamente isso. Agora pode ver, ele rodou, agora ele funcionou. Então vamos colocar lá 1, digite o segundo valor, 1. Os valores são iguais, tá vendo? Funcionou. Então a primeira comparação tá certa. E agora vamos colocar aqui, ó, 1, segundo valor, 2. Dando um name aqui porque não tem o menor. Então eu não fiz o else ali. Precisava ter feito um else, tá? Que é exatamente isso aqui. Tá? O else é quando acaba os argumentos aqui. Vai. Por isso que ele deu o name, none ali, tá? Vamos montar colocar um else. Aí abre chaves, valor 1, tá?
menor. Agora a gente, ó, pontuação, esquecendo a pontuação aqui. Agora a gente vai rodar de novo. 1, 2, tá vendo? 1.0. Lembra que eu falei do float? É um float aqui, é menor que 2. Vamos fazer a comparação agora de um número maior. 2, 1. Maior. Agora vamos alterar aqui, pessoal, para int, para vocês verem aqui a tipagem, tá? Onde que isso vai influenciar? Onde que isso muda? Vamos lá. Vamos usar lá. 1, 2. Tá vendo como mudou? Tá vendo aqui, ó? Eu não tenho a casa desse, aqui eu tenho a casa decimal. E aqui eu tenho, não tenho a casa decimal, tá? Então 1 é menor que 2, o verdadeiro é true, ele foi lá e mostrou. Tá bom, pessoal? Então seria isso, tá? Primeiro vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, espero que isso ficou claro para vocês. E eu agradeço desde já. Obrigado, valeu!